Capítulo 2º. Dos instrumentos de atuação. Artigo 6º. Compete ao Ministério Público da União. Inciso 1º. Promover a ação direta de inconstitucionalidade e o respectivo pedido de medida cautelar. Inciso 2º. Promover a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Inciso 3º. Promover a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição Federal. Inciso 4º. Promover a representação para a intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal. Inciso 5º. Promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei. Inciso 6º. Impetrar habeas corpus e mandado de segurança. Inciso 7º. Promover o inquérito civil e ação civil pública para: alínea A. A proteção dos direitos constitucionais. Alínea B. A proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Alínea C. A proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor. Alínea D. Outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos. Inciso 8º. Promover outras ações, nelas incluído o mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, quando difusos os interesses a serem protegidos. Inciso 9º. Promover ação visando ao cancelamento de naturalização, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Inciso 10. Promover a responsabilidade dos executores ou agentes do Estado de Defesa ou do Estado de Sítio, pelos ilícitos cometidos no período de sua duração. Inciso 11. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, incluídos os relativos às terras por elas tradicionalmente habitadas, propondo as ações cabíveis. Inciso 12. Propor ação civil coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos. Inciso 13. Propor ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Inciso 14. Promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto: alínea A. Ao Estado de Direito e às instituições democráticas. Alínea B. À ordem econômica e financeira. Alínea C. À ordem social. Alínea D. Ao patrimônio cultural brasileiro. Alínea I. A manifestação de pensamento, de criação, de expressão ou de informação. Alínea F. A probidade administrativa. Alínea G. Ao meio ambiente. Inciso 15. Manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a intervenção. Inciso 16. Vetado. Inciso 17. Propor as ações cabíveis para: alínea A. Perda ou suspensão de direitos políticos, nos casos previstos na Constituição Federal. Alínea B.
declaração de nulidade de atos ou contratos geradores do endividamento externo da União, de suas autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público federal, ou com repercussão direta ou indireta em suas finanças. A linha C. Dissolução compulsória de associações, inclusive de partidos políticos, nos casos previstos na Constituição Federal. A linha D. Cancelamento de concessão ou de permissão, nos casos previstos na Constituição Federal. A linha I. Declaração de nulidade de cláusula contratual que contrarie direito do consumidor. Inciso 18. Representar. A linha A. Ao órgão judicial competente para quebra de sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, bem como manifestar-se sobre representação a ele dirigida para os mesmos fins. A linha B. Ao Congresso Nacional, visando ao exercício das competências deste ou de qualquer de suas casas ou comissões. A linha C. Ao Tribunal de Contas da União, visando ao exercício das competências deste. A linha D. Ao órgão judicial competente, visando a aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível. Inciso 19. Promover a responsabilidade. A linha A. Da autoridade competente, pelo não exercício das incumbências, constitucional e legalmente impostas ao poder público da União, em defesa do meio ambiente, de sua preservação e de sua recuperação. A linha B. De pessoas físicas ou jurídicas, em razão da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a reparação dos danos causados. Inciso 20. Expedir recomendações, visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis. Parágrafo 1º. Será assegurada a participação do Ministério Público da União, como instituição observadora, na forma e nas condições estabelecidas em ato do Procurador-Geral da República, em qualquer órgão da administração pública direta, indireta ou fundacional da União, que tenha atribuições correlatas às funções da instituição. Parágrafo 2º. A lei assegurará a participação do Ministério Público da União nos órgãos colegiados estatais, federais ou do Distrito Federal, constituídos para a defesa de direitos e interesses relacionados com as funções da instituição. Artigo 7º. Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais. Inciso 1º. Instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. Inciso 2º. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas. Inciso 3º. Requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. Artigo 8º. Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência. Inciso 1º. Notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no caso de ausência injustificada. Inciso 2º. Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da administração pública direta ou indireta. Inciso 3º. Requisitar da administração pública serviços temporários de seus servidores e meios materiais necessários para a realização de atividades específicas.
Inciso 4. Requisitar informações e documentos a entidades privadas. Inciso 5º. Realizar inspeções e diligências investigatórias. Inciso 6º. Ter livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitadas as normas constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio. Inciso 7º. Expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos inquéritos que instaurar. Inciso 8º. Ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública. Inciso 9º. Requisitar o auxílio de força policial. Parágrafo 1º. O membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar. A ação penal, na hipótese, poderá ser proposta também pelo ofendido, subsidiariamente, na forma da Lei Processual Penal. Parágrafo 2º. Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, à exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido. Parágrafo 3º. A falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa. Parágrafo 4º. As correspondências, notificações, requisições e intimações do Ministério Público quando tiverem como destinatário o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, membro do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro de Estado, Ministro de Tribunal Superior, Ministro do Tribunal de Contas da União ou chefe de missão diplomática de caráter permanente serão encaminhadas e levadas a efeito pelo Procurador-Geral da República ou outro órgão do Ministério Público a quem essa atribuição seja delegada, cabendo às autoridades mencionadas fixar data, hora e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso. Parágrafo 5º. As requisições do Ministério Público serão feitas fixando-se prazo razoável de até 10 dias úteis para atendimento, prorrogável mediante solicitação justificada.